o tema do vídeo de hoje é a diferença sobre pneu slick e pneu radial. A gente vai falar então sobre como o piloto precisa guiar de algum jeito diferente, como funciona a relação de aquecimento do pneu, como que a gente vai ter que fazer isso, e até mesmo questões mais técnicas de valor, de performance, de composição, algumas coisas que eu sei e posso compartilhar com vocês. Obviamente que eu não sou um engenheiro para falar sobre a composição da borracha, esse tipo de coisa provavelmente vocês não vão ver eu falando, mas eu vou falar sobre a parte prática de coisas que eu vivi na pista e eu passei por essas diferenças, né? Passei por essa fase de sair do pneu radial e ir para o pneu slick. E acompanhei também muitos pilotos que fizeram esse caminho de mudar o seu pneu do carro, né? E tiveram algumas dificuldades, na verdade, alguns estalos que tiveram que fizeram depois eles se adaptar a esse tipo de pneu. Toda essa live aqui vai ser baseada em perguntas que vocês fizeram. Vocês fizeram ontem perguntas nos meus stories no Instagram e essas perguntas eu trouxe para a live de hoje, várias delas, e algumas eu também trouxe aqui para vocês, coisas que eu achei interessante. Beleza? Então, a primeira questão aí, que algumas pessoas, não foi só um, falou, o pneu slick é o pneu careca? E eu fiquei olhando, caramba, peraí. Então, assim, vou obviamente falar aqui do óbvio, né? Mas a ideia é a gente já passar direto aí para aquecimento e qual pneu começar, né? São duas coisas importantes. Então, quando a gente fala em pneu slick, a grande diferença dos pneus é que um vai ser um pneu liso, né? Que toda a parte da borracha vai estar em contato com o asfalto. Então, por que o pneu slick, né? Que é um pneu específico, criado para competição, vai ter uma aderência tão melhor por causa disso, né? Pela questão da área de contato, o que é óbvio, né? Já o pneu radial é um pneu de rua, é um pneu que foi feito para a gente andar no nosso dia a dia e não é um pneu feito para a gente buscar a alta performance. Essa é a diferença óbvia e básica dos dois pneus. A primeira pergunta que apareceu aí da galera, que é: com qual deles seria o ideal começar? Eu comecei com pneu radial. Eu comecei no Marquinhas lá de Corsa e o pneu radial foi uma coisa assim interessante para mim que estava saindo do kart, que o kart vai ter normalmente ali o seu pneu slick, né? Às vezes careca, às vezes sem borracha nenhuma, às vezes com, e eu fui direto ali pro Marcas. Quando eu cheguei no Marcas, foi um choque para mim andar com o carro todo mais solto. Porque quando a gente está andando com o pneu radial num carro de corrida, a gente tem essa tendência de sentir o carro bem mais solto, né, do que o pneu slick. O que acontece? Por que eu acho um pouco mais simples começar pelo radial? Primeiro porque é mais barato, a gente consegue ter mais facilidade em comprar pneu, esse tipo de coisa, já que o pneu é uma coisa tão importante e que define a performance do carro, né? E isso foi como eu comecei. E depois eu passei para o slick. E o que aconteceu? Quando eu passei para o slick, eu na primeira mão, assim, quando eu saí para andando, eu na hora vi, caraca, meu, tem muito mais aderência. Eu posso ir muito mais. Eu posso ganhar muito tempo aí. E eu senti isso. E senti também que eu ia precisar remar um pouquinho mais para conseguir chegar no limite e realmente aproveitar o pneu. A questão é, por que eu acho que esse é um caminho mais natural, de começar pelo radial e ir para o slick? Porque aumenta a aderência. E é normal, cara, agora eu vou contar algumas dos bastidores aí, né? Eu tenho vários pilotos amigos meus que, enfim, alguns já andaram de estoque, outros já estão em várias categorias maiores aí, e o cara sai do pneu slick e vai para o radial. Quando ele faz esse caminho de sair do slick e ir para o radial, cara, normalmente o cara sai do box e a primeira impressão dele é que o carro tá quebrado, entendeu? Que o carro tá quebrado porque ele dobra na primeira curva e, ué, que é isso aqui? Tá solta essa traseira, né? Essa diferença de sair do slick e ir pro radial às vezes dá um choque de realidade que é interessante, né?
E eu já tive, assim, uma época que eu fiquei uns 4, 5 anos sem andar no radial. A primeira volta que eu dei, eu pensei, meu Deus, como é que eu andava assim, tão de lado, acostumado com isso? E daí, claro, dei umas 3, 4, 5 voltas ali e já me acostumei de novo. Mas foi um grande choque, assim, para mim, né? Então, falando sobre como começar aí, acredito que o que tu tiver a oportunidade e também qual é o teu objetivo final, né? Qual o carro que tu quer andar aí num futuro próximo, aí tu treina com o pneu que tu já vai andar, porque tem diferenças ali na hora do nosso feeling. E daí, vem a pergunta em relação a valores, tá? Qual que é o preço de cada um, enfim. Isso é uma coisa que eu nem vou entrar muito, porque varia muito de pneu para pneu, né? Mas o Slick vai ser mais caro, obviamente, ela é um pneu que te entrega muito mais performance. A gente vai falar sobre isso agora mesmo. E vamos falar aí, quanto vocês acham que é mais caro, se a gente for comparar aí a mesma medida de pneu, estamos falando, sei lá, uns 60% mais caro, sei lá, por aí. E daí, o que que acontece, né? Qual que é a diferença de performance? E aí, quanto que tu ganha se tu sair do pneu radial e ir para um pneu slick? As experiências, tá? As experiências que eu tive quando eu fiz essa mudança, obviamente que vai variar muito, tudo que eu falar aqui vai variar muito de pneu para pneu, isso é uma coisa óbvia. Mas a diferença aí entre esses dois tipos vai ser sempre gritante, o que é normal a gente ver essa diferença de performance grande. Eu, por exemplo, na época virava lá 1,20, 1,21, era o tempo que virava em Tarumã de pneu radial. Já cheguei a virar 18 alto. Já 18 alto de 1,6 é rápido. E daí é o seguinte, quando eu saí lá e que virava esses 1,20, eu comecei a virar 1,16. Então, teve uma melhora de 4 segundos. Nesse caso que eu estou comentando com vocês. A única grande diferença que teve ali no carro, tá? Foi que saiu o pneu radial e entrou o pneu slick. O resto do carro era o mesmo regulamento, tudo muito, muito parecido. E olha só como teve uma melhora. Por que eu estou falando dessa parte agora de performance logo de cara? Porque é o seguinte, tem muitos pilotos que acabam investindo muito no seu carro, né? Investem no carro, investem na parte de motor, investem na parte de suspensão, vai botando, vai injetando, e quando vê a hora de botar o pneu, sobrou pouco dinheiro. E daí o cara sobrou 1.000 para botar no pneu. Aí, cara, vai ser um grande problema, por causa do seguinte, quando a gente está falando numa diferença de motor, vamos botar um monte de potência agora, paguei para botar potência no motor. Se tu tiver com um pneu gasto, nunca poder botar dinheiro em pneu, tu não vai conseguir usar essa potência, porque vai estar com um pneu gasto, o carro com bastante potência, que tu aumentou a potência, e tu vai ter que dosar muito no acelerador, não vai aproveitar isso. Então, eu posso dizer para vocês assim, independente do pneu que a gente for usar, eu sei que os pilotos têm muito a tendência, pela uma questão de custo, de esperar muito para trocar o pneu. E daí sim, o pneu fica careca, como eu falei lá no início. Como uma das pessoas aqui, um dos seguidores perguntou, né, sobre o pneu careca. O pneu careca, quando ele já perdeu a borracha, né? E daí, quando começa a perder a borracha, vai chegando perto do arame e fica sem gripe, né? E essa falta de gripe, dependendo do caso, vai fazer uma diferença absurda. Vamos falar numa pista como Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul é uma pista que ela tem um desgaste grande, ela é conhecida por isso agora, porque o asfalto já começou a gastar bastante, né? Então, ela gasta muito rápido o pneu. E depois que o pneu gasta, às vezes a gente vê uma diferença de 3 segundos de um pneu novo para um pneu bem gasto. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu vou dar o exemplo para vocês agora da Stock Car. Eu sei que às vezes pode ser um exemplo um pouquinho distante, mas é um exemplo que depois que eu falar, vocês vão ver que ele vai aproximar do dia a dia de vocês. Porque é o seguinte, ali, se eu dei uma volta, saí,
putz, dei ali 3, 4 voltas e virei um tempo X. Mexi no carro e vou sair de novo. O que vai acontecer? Nessas 6, 7 voltas, o pneu já gastou e o pneu já começa a piorar o tempo, já começa a fazer uma diferença. Então imagina tu sair do box de novo e tu virou exatamente o mesmo tempo. Muitos pilotos vão dizer, não, o carro tá igual, não melhorou. Mas na verdade, esse carro melhorou. Porque se tu saiu de novo e virou igual, significa que o pneu tá mais desgastado e tu deveria ter perdido ali, sei lá, 1/2 e agora continua virando igual, ou seja, tu melhorou. Então, essas coisas, essas sacadas de o que é diferença de pneu, o que é diferença de acerto, o que é diferença de guiada, é importante a gente entender esses conceitos do pneu ali para a gente não se atrapalhar. Esses tempos eu estava com um dos meus alunos do meu curso online e ele me disse uma coisa. Cara, eu fui para a pista de novo em Tarumã, apliquei uma das coisas que tu falou e tal. Cara, eu até senti que deu ali e tal, mas o tempo não apareceu. O tempo não apareceu, vamos ver o que é. Eu já disse para ele, cara, me manda aí tua volta, vamos tentar entender o que tá te limitando aí. E daí eu perguntei para ele, o que tu tava de pneu aí? Daí ele disse, cara, eu tava com o mesmo pneu que eu andei naquele outro treino. Só que o outro treino que ele se referia era um treino que aconteceu tipo 2, 3 treinos antes. Então ele já tava com um pneu de muitas e muitas voltas. E ele tava se cobrando por não ter conseguido ter virado rápido. Entendeu? Pô, eu tentei mudar as coisas, acho que não funcionou, cara. Numa pista que nem Tarumã, que era a pista que ele tava andando aqui, que é uma pista que deteriora um monte de pneu também. Uma pista de alta, uma pista que tem um asfalto bem abrasivo. Cara, não tem como a gente filtrar essa informação e deixar ela de lado, tá? Isso aí, com certeza, enlouqueceria muita gente, tá? Tem aí uma galera que eu tô vendo, tá? Que tá falando sobre os simuladores, tá? Então eu já vou entrar nesse assunto dos simuladores aí pra já. Os simuladores, a gente não tem tanto esse problema de desgaste de pneu, porque toda hora a gente aperta ESC e volta com pneu novo, né? O que na realidade não é assim. Então tu consegue filtrar toda essa informação, né? Porque tu dá ESC e volta com pneu novo. Deu lá 15, 20 voltas, vai começar a ter uma diferença de performance, dá ESC, volta de novo com pneu novo, e é isso, tá? Aí eu vi que vocês estavam falando em vários tipos de plataformas, de games e tal. Cada uma delas vai ter uma física de pneu um pouco diferente, tá? E assim, o iRacing, que é um jogo bem conhecido aí por vários e muitos pilotos usam ele, tinha uma física de pneu bizarra, horrorosa, muito ruim, nada a ver com a realidade. Pronto, falei. E hoje isso vem mudando, porque o jogo vem se atualizando, vem ganhando novas atualizações que estão resolvendo isso. O que era a dificuldade? Por que eu falei assim que realmente não tinha nada que ver? Porque, cara, tu saía às vezes com o pneu do box, dobrava numa curva e o carro jogava traseira assim do nada, não, era imbuscável, não tinha como buscar aquilo ali, sabe? E daí tu demorava ali tipo uma volta e de repente o carro já tava com um gripezaço, tribom. E isso não é assim, sabe? Na realidade, a grande maioria dos carros, quando tá com o pneu frio, inclusive, tende até a sair um pouquinho mais de frente. Mas isso vem melhorando, tá? E hoje eu acho que tá cada vez mais realista essa questão de tu sair do box com o pneu frio e ele ir ganhando temperatura e melhorando as voltas, né? Vários carros que viram lá na segunda, na terceira volta. Isso no simulador agora que tá começando a aparecer um pouco mais, assim, alguns tipos de pneus que demoram um pouquinho mais para aquecer e são um pouco mais realistas nesse ponto. Quando a gente fala daí em aquecer pneu e fala sobre carro real, pneu real, tá? Que é a minha preocupação aqui. Por quê? Por que é a minha preocupação aqui? Porque se tu sai do box
com um pneu slick e não esquenta esse pneu, porque tu tá acostumado a andar com um pneu radial, tu provavelmente vai bater e isso vai custar caro. Por isso que é a minha grande preocupação, porque esses custos de bater são custos que a gente deve tentar evitar ao máximo. Então vamos falar sobre essa questão do aquecimento em si. Muita pergunta, tá? Da galera aí, de vocês, né? Mandando nos meus stories ali que eu postei, perguntando sobre a questão de temperatura. E eu já vi que existem alguns erros de conceitos aí, tá? Porque venho várias vezes a pergunta referente ao aquecimento do pneu radial. Que quando o pneu radial aquece, ele ganha bastante gripe, tá? Ele ganha aderência depois que ele aquece, tá? E isso não tá certo, tá? Isso talvez houve alguma confusão aí no meio, porque o pneu slick que é assim. O pneu slick, se a gente for falar um pouco agora assim no conceito, né, da ideia do pneu, ele é um pneu feito para competição. Um pneu feito para competição, ele é feito para andar com um nível de aderência ali, andando levado ao limite. Se tu levar um pneu ao seu limite, ele vai aquecer. Então o que os caras fazem? A maioria dos fabricantes, eles já fazem um pneu que aceita a temperatura e que inclusive a borracha fica mais macia ali depois que ela esquenta e ganha gripe depois de algumas voltas, depois de o pneu estar aquecido. Obviamente que até mesmo um pneu slick pode superaquecer e depois de um tempo ele começa a perder performance. Então ali, normalmente vai ser a segunda, terceira volta, mais do que isso, normalmente a temperatura já chegou, a calibragem já começou a querer passar. Então o ideal do pneu slick é a gente ali dar uma, duas voltinhas para aquecer, dependendo do pneu pode ser um pouco mais, e já virar logo que ele ganha temperatura e a gente sente que chegou na calibragem de temperatura, tá? Só que o que é importante aí, tá? Respeitar no pneu slick essa questão de temperatura, porque muita gente sai sem respeitar isso. E como que tu faz para respeitar isso? Como que tu faz? Tu sai do box fazendo slalom, que nem tu vê a Fórmula 1 aquecendo o pneu no safety car? Não precisa fazer isso num treino, entendeu? O que tu pode fazer num treino? Chegar numa curva, às vezes dobrar um pouquinho mais o volante, sentir que tem ali alguma coisa arrastando, né? Que, poxa, tá escorregando um pouquinho, que é normal, o pneu tá frio. Então tu aproveita essa escorregadinha para ele aquecer. O grande cuidado é com carros de tração traseira, porque nessa hora que o pneu tá frio, toquinhos no acelerador podem fazer tu perder a aderência rápido e daí dá aquele uau, que a gente vê muito na Fórmula 1 até, né? Mas daí é por uma questão de potência, não por temperatura de pneu. Mas quando dá esse uap, e quando dá esse uap no pneu com tração traseira, às vezes tu ficou de lado e o pneu tá gelado e tu não vai buscar, porque ele vai ficar deslizando, tá? Isso tem que tomar um cuidado muito grande, porque eu já vi muita gente bater saindo do box nesse tipo de coisa, tá? Nesse tipo de situação. E agora, como que a gente faz para aquecer um pneu radial? O que é a grande diferença aí nessa parte de aquecimento? O pneu radial, ele foi feito para andar na rua. Ele não foi feito para ter performance. Então, na rua, tu anda devagar. E se tu anda devagar, o pneu não aquece. Então, o que os fabricantes fazem? Os fabricantes fazem um pneu que vai andar numa temperatura mais baixa, né? Porque não teria sentido nenhum eles fazer um pneu que realmente vai ganhar aderência quando chegar perto de 100 graus. Tu nunca vai andar na rua com um pneu nessa temperatura, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado nesse pneu radial é que normalmente a grande maioria dos pneus e marcas de pneu radial que eu conheço vai virar na primeira volta. Vai virar na primeira volta saindo do box com tudo friozinho. Tudo frio, tá? Vai ser a hora que vai dar a volta boa. Querem um exemplo? Copa HB20. Copa HB20, cara, em Santa Cruz, eu fiz a pole
numa corrida que teve em 2019. 19? Acho que foi. Que eu fui convidado e cheguei lá, eu e um piloto, Roger Sandoval, que ele me convidou, e eu fui fazer o quali e eu dei a minha primeira volta. E a minha primeira volta não foi o bicho, sabe? Sabe aquela volta que tu dá, mas, putz, eu deixei assim, acho que tem uns 2 décimos para buscar. E na minha segunda volta, eu encaixei uma voltaça. Vim assim, ó, sabe quando tudo dá certo, quando o carro dá aquela traseiradinha que encaixa, tudo perfeito, e o tempo, 2,5 décimos pior. Ali eu vi, me fudi. Me ralei. Porque, cara, a volta foi melhor, entendeu? Foi uma volta melhor, mas não virou. Por que que não virou um tempo mais rápido? Porque já tinha passado a temperatura do radial, ele já estava quente. Eu dei uma volta devagar para esfriar, isso é uma dica que eu dou para vocês, né, do pneu radial. Dei uma volta devagar para tentar dar uma esfriada, tudo, abri outra, virou meio parecido e não consegui mais virar aquela volta igual à primeira. E assim, não é só por uma questão de mais borracha, de um pneu mais novo, porque o slick tem isso, né? O slick, quando tu consegue juntar a hora que tá com a temperatura e tá com a borracha nova, é a hora que tu dá aquela volta do pneu, a volta que vira rápido pra caramba. Só que é difícil às vezes encaixar, porque tu começa a volta, não chegou na temperatura ainda, mas tu tá com bastante borracha, no final da volta os dois se encontraram, mas no final da próxima volta tu já não vai ter mais de novo pneu, apesar da temperatura ter chego. Entende que é uma coisa assim que a hora que tudo encaixa e que o piloto acerta a volta é lindo quando acontece. É lindo. Agora no radial a gente tem que ter mais cuidado porque a gente tem menos voltas para dar. Então, se tu tá fazendo o teu treino e tu deu lá 4, 5 voltas, o tempo não melhorou, se tu ficar dando 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas, tu só vai estar gastando mais ainda o teu pneu, porque, em tese, tu já tá perdendo tempo. Só que mesmo assim, tem pilotos que conseguem melhorar na 7ª, 8ª, 9ª volta. Daí por que isso? Que é porque o cara não conseguiu ainda sair do box virando o que tinha que virar, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente. E daí a gente entra numa questão de calibragem também. Que a gente já falou agora em temperatura, em tentar encaixar tudo junto. E a calibragem ela tem um fator muito importante aí nessa hora. Né? Quanto mais livre o pneu tiver, teoricamente, mais ali ele vai esquentar. Né? Agora sim, não vamos falar em. Só para a gente não confundir as coisas, porque isso que eu falei agora também não é uma regra. O que é importante da gente saber da calibragem? Que todo pneu vai ter uma calibragem ideal. Essa calibragem ideal pode variar um pouco ali de pista para pista, tá? Pode variar. Dependendo do tipo de asfalto, pode variar. Mas o pneu vai ter uma calibragem ali que é a boa dele. E aí, cara, sempre procura parar no box, tirar a calibragem e ver se ele está na temperatura. Na temperatura não. Sempre procura em parar no box, tirar a calibragem e ver se está naquela calibragem ideal que tu encontrou. Como é que tu encontra? Testando. Várias vezes eu saí para andar em alguma categoria, alguma pista, e eu peguei, abri a primeira volta e eu pensei, caramba, esse carro tá muito bom. E, cara, no meio daquela volta o carro começou a ficar um pouquinho mais traseirinho. Na segunda volta já não encaixou. Na terceira, quarta, acabou de vez o carro. Na hora eu falei pro rádio, fui no rádio e disse assim, cara, eu acho que a gente tem que trabalhar com uma calibragem mais baixa porque saiu do box muito rápido. Só pra gente concluir aí sobre a calibragem, me perguntaram bastante se a calibragem seria semelhante nos dois tipos de pneu. E não, elas tendem a ser, na verdade, bem diferentes. Se a gente for analisar os carros de corrida, quando botam um pneu radial, eles tendem a ter uma calibragem mais alta, tá? Porque o pneu, quando fica muito murcho, um pneu radial, o que vai acontecer? Ele vai tender a dobrar. Ele é um pneu que ele não tem uma estrutura lateral
né? Se a gente estiver vendo o pneu como corte, esse aqui é o pneu, quando está passando num buraco, ele faz assim, né? Essa parte lateral do pneu não é muito reforçada. Então, o que tende quando tu usa muito pouca libra é ele dobrar, e quando ele dobra, ele começa às vezes, até arrancar uns pedaços do pneu. Tu olha pro teu pneu, e daí do lado de fora ali, normalmente onde está tendo mais apoio, tu vai perceber que ele até arrancou uns pedaços, assim. Aí é uma coisa complicada, porque tu tá desgastando o pneu de uma maneira muito rápida. Então, o pneu radial tende a ter um pouco mais de libra. Tração dianteira, mais libra ainda na traseira, por causa das coisas que a gente já vem comentando aí durante essas semanas de aquecimento, tá? Agora, o pneu slick normalmente vai ter uma calibragem ali um pouco mais baixa ali. Quando eu falo em baixa e alta, eu tô falando ali 28, 30 libras, um pneu slick. E quando eu falo um pneu radial, vai subir um pouquinho mais ali para umas 40 na frente. Às vezes na traseira vai ir até 70, 80 quando a gente está falando de carros tração dianteira. Então tem essas variações. Cabe o piloto ir testando, que nem eu comentei, que eu falei com a equipe. Cara, a primeira volta tá muito boa. Vamos tentar uma calibragem mais baixa, para as outras voltas serem legais e eu conseguir encaixar a borracha que o pneu vai me entregar na volta, que a calibragem vai estar certinha, a temperatura vai estar certinha, porque eu aqueci o pneu da maneira correta, e assim a gente vai conseguir virar um tempo melhor, né? E daí, vem algumas dúvidas sobre a questão de track day. Track day, vale a pena botar slick? E eu não falo só sobre track day, mas falo também sobre qualquer outra competição. Aqui no começo do vídeo eu falei que a diferença de performance é muito alta, porque a gente vai ter uma diferença ali de 3, 4 segundos de um pneu para outro. Para a gente buscar 3, 4 segundos de pilotagem depois que tá aqui, esquece, meu velho, não vai vir, nem a pau. Mas, imagina tu poder trocar um pneu e ganhar essa performance, estaria ótimo, né? Então, eu devolvo a pergunta para ti sobre esse lance do track day, como é que tá sendo para ti isso, né? Porque se tu quer melhorar rápido ali, trocar o pneu, botar um slick, vai te ajudar. Mas, voltando, muito cuidado nas primeiras voltas saindo do box. E o que é um outro grande lance aí? É a parte da gente cuidar com as traseiradas do pneu slick. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está guiando, tá, com um pneu radial, a gente acostuma a andar de lado, acostuma a ter um carro um pouquinho mais solto, a buscar, a corrigir, às vezes a ouvir um gritinho de pneu, né? A gente começa a acostumar com isso. No pneu slick, isso é uma coisa mais complicada. Tipo, barulho de pneu cantando, ixi, é um indicativo complicado aí para um pneu slick que talvez tenha algo muito errado. Tu andar de lado com o pneu slick, normalmente não vai virar, porque tu vai estar arrastando, vai estar gastando e não vai vir tempo. E o grande lance, que é onde eu vejo que alguns pilotos têm dificuldade, é que o pneu slick tende a, quando perde grip, quando tu passa do limite, ele escorrega de uma vez só. Ele dá-lhe um escorregão que tu tem que estar preparado para buscar. Já o pneu radial, ele vem te avisando, vou sair de traseira, tá? E daí comecei agora a sair de traseira, ainda dá para tu arrumar. E daí ficou de lado, agora tu ainda consegue, mas daqui a pouco não consegue mais. O pneu slick, ele não te avisa tanto assim. Normalmente tu vem fazendo uma curva muito rápida e ele perde a aderência um pouco mais rápido, um pouco mais de uma hora para outra. E daí o que acontece? Eu já vejo pilotos andando de radial e eu já sei se eles vão conseguir andar bem ou não no slick. Porque muitas vezes tem pilotos no radial que começa a traseirada e toda a correção do carro ele faz de uma forma um pouco lenta, sabe? Ele poderia talvez ter feito micromovimentos ali para controlar um pouco mais isso. Se ele faz isso, se ele é um cara que demora um pouco para corrigir uma traseirada, no slick ele vai sofrer.
Porque no slick, quando começa essa traseirada, tu tem que estar bem preparado para não estar segurando com força o volante, para não deixar o volante ir para onde ele quer. Porque o volante já quer te ajudar, ele já quer te ajudar. Mas se o cara tiver um pouco tensionado ali, dobrando, e não sentir esse momento, ele vai perder esse momento que ele poderia só ter corrigido um pouquinho e fazer a curva rápido. E talvez encaixado a curva perfeitamente. E isso aí é uma coisa que a gente tem que estar atento, tá? Em um carro de marcas que usa pneu radial, tá? Um carro de marcas que usa pneu radial. Além do desgaste visual e medida, tem outro jeito de identificar quando o pneu está acabando? Cara, eu sempre costumo olhar o pneu no visual, né? No visual ali sempre vai ter uma marquinha, que é uma indicação de como tá o desgaste, né? Isso é uma coisa que muita gente não sabe, porque no pneu slick é normal a gente ver aqueles furinhos e a gente no furinho ali consegue descobrir quanto de borracha ainda tem, né? Ah, o furinho tá acabando é porque o pneu tá indo para o espaço. Mas no radial também tem algumas indicações, isso muita gente não sabe. Normalmente entre as ranhuras ali tem algumas marcações que tu vai ver ali que tu consegue ter uma noção bem boa de como tá o desgaste do pneu. Uma das coisas que tem que ver, Rafael, que fez essa pergunta, é se não tá arrancando pedaço do pneu. Isso é uma coisa muito preocupante, tá? Eu vou trazer umas fotos para vocês quando esse vídeo tiver editadinho, mas às vezes tu vê que saiu uns nacos assim do pneu, que saiu uns pedacinhos do pneu. E quando isso acontece, tá? Quando sai pedaço, normalmente é que o piloto está sendo muito agressivo, ele está dobrando muito o volante, não está respeitando essa limitação que o pneu tem, né? Ele está arrastando o pneu, isso faz arrancar pedaço, tá? E quando está arrancando o pedaço, é um sinal de alerta que alguma coisa tem que mudar. Algumas vezes pode ser questão de calibragem? Pode, mas a grande maioria das vezes que eu vejo um pneu que está gastando feio, que está gastando, mesmo o pneu tendo borracha, ele está arrancando uns pedaços, é porque o piloto está aqui, ó, dobrando e dando no fundo do acelerador e sai patinando. Esse tipo de coisa vai acabar com o pneu e com certeza vai prejudicar também o slick, mas o radial dá para ver mais na cara ainda porque arranca pedaço. Do Track Day, cuidado para tu não investir um monte no teu carro e ficar ali sempre com o mesmo pneu andando, que nem foi esse caso que eu contei para vocês de um dos meus alunos aí. Então, deixa ali o seu espaço para tu botar pneu bom. Por que que é isso? Por que que eu falo isso? Eu sei que a gente sempre tem um problema de limitação financeira, certo? E essa limitação faz a gente não trocar pneu com tanta frequência. E tu não trocar pneu com tanta frequência faz tu te acostumar com o pneu velho. E daí o que que vai ser o problema? Quando tu botar um pneu bom, pra tu acreditar, meu velho, pra tu acreditar fica difícil, cara. Fica difícil, ainda mais se tu não sabe bem ali onde buscar o tempo, né? Na hora que tu bota um pneu novo. Eu já falei sobre um vídeo, inclusive, tá postado no meu YouTube, que é como conseguir encaixar uma volta de classificação perfeita. Esse vídeo tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que é a questão de tu conseguir aproveitar a aderência que o pneu tá te dando nessas primeiras voltas aí. Como dar certo sem aulas de pilotagem? Perguntou o Ferrari. Cara, complicado. Precisa de informação, tu precisa de conhecimento para conseguir treinar e poupar tempo aí no automobilismo. Claro que o que eu te indico nessa hora que tu provavelmente está começando, que tu está perguntando aí, é, às vezes, optar pela opção de menor custo que tu conseguir, tá na pista, para rodear um pouco e ao menos ter algumas coisas para analisar, né? E te indico o seguinte, grava tuas voltas. Procura que seja um celular grudado no capacete, mas gravar as voltas é fundamental. Porque um semi-slick não gripa, não tem a mesma aderência
que um pneu slick, mas gasta como se fosse. Cara, por que que ele não tem aderência? Simplesmente pela área de contato ali, que o semi-slick vai ter algumas ranhuras, é menos pneu no chão, vai ter menos grip. E a questão do desgaste varia muito também de pneu para pneu, sabe? Não dá para a gente deixar isso só na conta do slick e do radial. Do slick e do semi-slick, que nem tu comentou na verdade aqui, né? Eu conheço pneu slick que dura 3 vezes mais do que um outro pneu slick, né? Então varia muito pela composição de pneu, tá? Mas a questão da aderência é simplesmente também pelo fato de ter mais área de contato e menos. Quando a gente mexe na suspensão e o pneu gasta por dentro, tem como aproveitar o pneu slick para fazer rodízio, tipo passar o pneu da frente para trás e vice-versa. O Eduardo mandou bem aqui. O Eduardo representou, porque isso é uma coisa muito comum, tá? Nas corridas e que vocês sempre devem ter em mente, e eu não sei como, inclusive, eu não tinha trazido já isso aqui para vocês. Isso que é bom de estar aqui trocando ideia, conversando desse jeito que a gente está conversando, porque aparece coisas importantes. Com certeza, Eduardo, com certeza é super importante a gente fazer esse rodízio, principalmente em pistas que só são com curvas para o mesmo lado, né? Vamos falar em Tarumã. Tarumã, cara, é tudo para a esquerda, tem uma para a direita. Então, o pneu vai gastar bem diferente do lado externo, do lado de apoio. E quando a gente faz essa troca, pode ajudar muito. Eu só vou fazer um plus aí no teu comentário, que tu comentou de passar os pneus da frente para trás. Isso é uma coisa que dá para ser feita. Mas muitas vezes tu inverter os pneus de lado acaba te ajudando mais nesses casos aí, porque quando tu dobra para uma curva, os pneus de apoio é o que vão falar mais alto, né? Os dois pneus do lado externo ao lado da curva que tu está fazendo. Então, muitas vezes essa inversão aqui é interessante. Tem várias equipes, inclusive, que optam por fazer uma inversão em X, tirar o dianteiro direito e passar para o traseiro esquerdo. E faz uma inversão em X. Também dá para ser feito isso, são conceitos, escolas, aí depende um pouquinho muito das equipes, mas eu acredito que isso é mais importante do que tirar um pneu dianteiro e botar na traseira, por exemplo. Claro que nos tração dianteira, onde gasta muito pneu saindo de frente, algumas vezes essa inversão de daí tirar da frente, já que a tração está ali na frente, desgastando bastante, e passar os pneus para trás, pode fazer sentido porque tu vai ganhar tração, e tração nesse carro, tração dianteira, que está saindo de frente, sempre que tu acelera, vai fazer bastante sentido. E agora, semi-slick na Turismo Nacional, que vai correr junto com a Stock, inclusive, anunciaram esses dias. Preocupado em treinar logo. Cara, normalmente, assim, eu tive poucas experiências com semi-slick, vou ser honesto com vocês, mas as experiências que eu tive, para mim, me lembrou muito um radial, sabe? O jeito de guiar, o sentimento que a coisa tá um pouquinho mais... que tu pode andar com a traseirinha um pouco mais solta, que tu pode sentir um pouco mais que tá perdendo o grip, ao contrário de um pneu slick, que normalmente quando tu sente que tu tá perdendo grip, normalmente tu tá perdendo tempo mesmo. O Felipe mandou, ó, em uma prova de radial de 30 minutos, dá diferença no final se poupar pneu e como que se poupa? Excelente pergunta, Felipe, muito boa. Porque é o seguinte, numa prova de 30 minutos, a tendência é pau o tempo todo, né? É vir, ó, só tirar o pé depois que dá a bandeirada. O que eu indico, assim, ó, nesse cuidado? Eu vou te dizer, quando eu tô numa corrida com pneu radial de 30 minutos, não vai ter, assim, essa grande diferença de performance tu poupar ou não poupar. Só que qual que é o problema que não pode acontecer? O pneu radial, eu já falei aqui numa das lives que a gente estava comentando sobre tração traseira e tração dianteira, o pneu radial ele aceita mais desaforo na hora de dar pé, assim, sabe? Então tem muita gente que dobra, acelera e vem
sabe, cavocando o pneu ali e tal, não sei o quê, de pé no fundo, dobrando. Esse seria um problema que geraria um desgaste para ti nesse pneu muito maior do que seria o normal. Só que nesse caso, é justamente o caso aquele que eu falei que começa às vezes até sair pedaço do pneu. Então, o que eu me preocupo? Numa classificação, eu dou a volta que às vezes eu dobro e dou no fundo, e se patinar, se gastar o pneu, se arrancar pedaço, 2 voltas, não tô nem aí, eu quero virar o tempo, tá? Apesar de que andar com essa agressividade toda normalmente não é o jeito mais rápido. Agora, numa corrida, o que eu busco fazer sempre é acelerar mais progressivo. O pneu radial, principalmente com carro a tração dianteira, né, que é a grande maioria dos carros do radial, por isso que eu estou dando o exemplo, a parte que tu vai gastar ele é a hora que tu tá dobrando e acelerando. Normalmente isso é o que faz o pneu gastar, né? Porque tu tá com peso dobrando e acelerando. Tem um monte de força atuando nesse pneu aí, tá? E quando tu dosa um pouco mais o acelerador e cuida para não sentir esse pneu patinando, vai ajudar bastante. Outra coisa, poxa, tem uma curva que tu tá em dúvida entre segunda e terceira. Segunda é um pouquinho mais rápido, tá? Mas, beleza, na classificação usa, mas na corrida usa a terceira, porque segunda vai ter muito giro de motor, daí daqui a pouco vai estar de novo ali com o pneu patinando, daí começa a ganhar temperatura, e quanto mais temperatura ganha, mais vai começar a acontecer esse problema. E daí vira uma bola de neve, chega no fim da corrida, tu não tem pneu. Mas isso é uma coisa que faz diferença, mas assim, para mim é super natural fazer isso. Não é que eu estou andando, poupando, é simplesmente o jeito que eu corro uma corrida, né? Para conseguir chegar no fim da corrida com performance e, e é isto, tá? Então eu espero que eu tenha me explicado. Não é bem poupar, é sim evitar erros de pilotagem no sentido de acabar com o pneu sem a necessidade, sem até mesmo às vezes estar virando rápido. Slick aguenta maior deformação lateral em curvas. É justamente o que eu estava falando para vocês. A borda dos pneus Slick tende a ser mais reforçada, porque ele é um pneu de competição. Aí tu pega um pneu radial, que essa borda dele é mais mole, ele às vezes tende a dobrar um pouco mais, principalmente quando a gente erra um pouco na libra, deixa a libra muito baixa, e daí a gente vai começar a ouvir até mesmo o pneu gritando no asfalto, que é bem complicado. Tem uma última pergunta para a gente encerrar bonito. Tem um perfil aqui no YouTube, que é o Dicas F1 Clube de Pilotos, que ele perguntou o seguinte: pressão assimétrica nos pneus ajuda na aderência ou depende da seção, circuito e piloto? Perfeito. Essa é uma boa pergunta, por quê? Quando a gente está falando em calibragem, como eu comentei para vocês, no pneu vai ter, né? Cada pneu vai ter a sua calibragem ideal, né? Cada marca de pneu, modelo, composto, vai ter a sua calibragem ideal, que tu tem ali seus vários jeitos de encontrar a calibragem. Um jeito que eu falei é, poxa, se eu percebi que a calibragem tá... se eu percebi que o carro tem gripe, tá boa aderência quando eu sair do box, logo que eu sair do box, poxa, de repente esse pneu aceita trabalhar com uma calibragem um pouco mais baixa. E daí conforme vai passando as voltas, fica pior o pneu. Então tu achou, vamos supor que tu achou essa calibragem ideal. Aí, o que tu faz? Sempre que tu vai falar de diferentes circuitos, diferentes pilotos, diferentes carros, os pneus vão subir a calibragem de jeitos diferentes, né? Por quê? Porque, por exemplo, o pneu traseiro de um carro que é tração traseira, quando está tracionando, ele tende a distracionar mais, ele tende a ter mais, literalmente ali ter mais contato com o chão e ganhar mais temperatura. Esse ganho de temperatura vai fazer a calibragem subir, né? E daí o que tu precisa ter esse cuidado é trabalhando com a calibragem assimétrica,
né? Que tu pode baixar mais as calibragens dos pneus traseiros, deixar as dos dianteiros ali um pouquinho mais alta, para que quando tudo ganhe temperatura, os 4 pneus estejam com a calibragem ideal. Curvas, pistas, circuitos que são todos eles para o mesmo lado, né? Circuitos que tu sempre está fazendo curva para o mesmo lado, vai ter o mesmo problema. Os pneus do lado externo, como eles têm mais aderência ali, né? Eles vão ter uma fadiga maior, vão ter um estresse maior, achei a palavra que eu estava procurando há horas, né? Vai estressar mais o pneu do lado externo que tu estava ali fazendo as curvas, apoiando nele. Aí, normalmente, os pneus do lado interno, tu vai botar um pouco mais de calibragem e o do lado externo, tu vai colocar um pouquinho menos. Ah, mas qual que é a diferença? O que precisar. Às vezes é 2 libras, às vezes é 1 libra, às vezes é 3, né? Mas normalmente vai ser ali entre 1 a 4 libras ali, já vai resolver aí a grande maioria dos casos. Eu não respondi nenhuma aqui do Face, então eu vou responder uma do Face aqui, aproveitando. O Arnaldo Júnior perguntou: Vitor, compensa refrigerar os pneus no meio de uma tomada de tempo, numa classificação, tipo, passar no box cheio de água. Ah, ele foi além. Passar no box cheio de água para dar um choque térmico. Assim, ó. Passar no box cheio de água, eu não indico. Porque tu vai passar no box, tá tudo fervendo ali, né? E daí tu vai passar pela uma água, daqui a pouco até vai empenar um disco de freio, né? Vim com um disco de freio quente ali, atirar uma água nele, pode ser que até dê algum problema aí em relação à tua freada depois. Mas tu esfriar o pneu é uma bela ideia durante uma classificação. Imagina uma classificação que tu tem 5 voltas para dar. Tu sabe que a volta boa vai acontecer ali na primeira, na segunda, né? Em vários casos aí, principalmente nos pneus slick, que vai chegar logo na temperatura, e daí a gente vai juntar aquilo que eu falei, né? Juntar a temperatura do pneu com ainda a quantidade de borracha que ele tá te entregando, é um pneu bem novo, e se tu acertar a tua volta ainda junto com isso, com a calibragem junto, se todas essas coisas na hora se encaixar, fica lindo. Só que depois da segunda, terceira volta ali, já passou a calibragem, já passou a temperatura, e daí o que tu pode fazer? Tu pode de fato esfriar os pneus. Mas como tu esfria os pneus sem ser, como tu comentou, passando por uma água dentro do box? Simplesmente tu tira o pé e dá uma volta lenta, uma volta resfriando o teu carro. E daí, depois que tu der essa volta lenta, que tu não dobrou quase o volante, tu fez as curvas devagarinho e tudo mais, na próxima volta que tu abrir, tu ainda prepara bem na última curva para dar aquela tomadão gigante, e daí tu abre uma volta rápida. Algumas vezes dá certo, algumas vezes tu mesmo sem estar ali com todas as coisas encaixando ao mesmo tempo, tu já entendeu um pouquinho melhor o pneu, tu já entendeu o grip que tem disponível, que tu não tinha ainda treinado isso algumas vezes, né? Naquela condição de pista e temperatura, de tudo que estava acontecendo, né? E daí, de repente, tu consegue encaixar de novo uma volta bala. Beleza? E fazer a pole, né? De preferência, fazer a pole, meu galo. Se um carro tiver muito grip, pode atrapalhar. Sabe que por incrível que pareça, pode? Por incrível que pareça, pode. Eu já tive carros que, era perfeito o equilíbrio. O carro não fazia nada. Não acontecia nada com o carro. Mas como diz um engenheiro que eu uma vez trabalhei, ele disse, o carro que não sai de nada é porque tá lento. E daí, de fato, o carro tava com tanto grip, tanta aderência, que ele chegava a frear nas curvas, sabe? Então, por incrível que pareça, pode acontecer alguma coisa desse tipo, sim. Né? O Arnaldo Júnior perguntou, o Júnior aqui, que perguntou. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, valeu pela presença e fui!